A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Fauci Souza, número 353, bem no centro de Lages, em frente do Quero Café, ao lado do Cieja, bem próximo da rua Correia Pinto. Você é convidado para estar conosco ali. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos atuando e como igreja autônoma independente há 67 anos. As nossas principais atividades são os domingos. Domingo, 9 horas da manhã, um culto, às 10 horas, a escola dominical, e depois, às 19 horas, um culto também. Na escola dominical, nós dividimos os presentes ali em sala dos adultos, em sala dos jovens e adolescentes, em sala dos pré-adolescentes e das crianças. E você é o nosso convidado para estar conosco, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, juntos meditarmos a Palavra de Deus, juntos buscarmos conhecer mais a Deus. Eu queria ler com você hoje, nesse programa, 2 textos. O primeiro está lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O outro texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 15 ao versículo número 17, que diz assim para nós: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que, em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos entrar na intimidade das pessoas, podemos tirar um momento do nosso dia a dia para te buscarmos, para lermos a tua palavra, para sabermos mais de ti, Pai. Queremos te implorar e te suplicar, Senhor amado, que o Senhor, que és Deus único e verdadeiro, que o Senhor nos abençoe, Pai Santo, neste momento. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor me use, que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, Pai. Acalme o nosso coração para juntos meditarmos na tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos princípios da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante, foi quando ela aconteceu, pois um monge agostiniano, Martinho Lutero, um monge alemão, na cidade de Wittenberg, nesse dia colocou 95 ideias que ele achava que estavam baseadas na Bíblia. E ele questionou alguns caminhos que a Igreja Católica estava seguindo. Bom, ele não pretendia se separar da Igreja Católica. Como a própria palavra diz, era uma reforma. Tá certo que em reforma de casa a gente derruba muita coisa, faz outra, gasta muito tempo. Mas era esse um dos princípios que Martinho Lutero colocava. Ele queria trazer de volta a igreja para o caminho bíblico. Bom, depois disso, vocês já sabem o que aconteceu. Por volta de 1525, 1530, a igreja protestante, como era chamada também, começou a surgir e começou a se tornar independente da igreja católica. E nós temos 5 princípios que orientaram os reformados naquela época, orientaram a igreja protestante na época, e nós já vimos na semana passada que o primeiro princípio é sola Escritura, e hoje nós vamos ver que é sola Cristo, ou somente Jesus Cristo.
O Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 14, versículo 6, para as pessoas que o ouviam: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O grego, a língua grega, tem uma particularidade muito especial, que quando ela deixa e usa o artigo definido, ela está dizendo aqui para nós que é o único caminho. Então Jesus Cristo, ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse: eu sou o único caminho para vocês chegarem até Deus. Mais para frente no Evangelho de João, ele vai explicar isso. Ele vai dizer várias vezes que, como ele veio ao mundo para mostrar a Deus Pai, porque ele é da mesma essência que Deus Pai, ele era o único caminho. E a gente começa a ver, pensar e refletir que muitas vezes nós queremos pegar outros caminhos para chegarmos até Deus. O caminho mais comum que nós pegamos é o caminho de nós fazermos o bem. E veja só, eu não estou dizendo que fazer o bem é mal. Não estou dizendo que você tem que fazer, não pode mais fazer o bem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou conversando com você aqui, estou entrando na tua casa, você me dá liberdade para entrar na sua casa, isso é bom. Eu agradeço pela confiança. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que a nossa motivação por fazer o bem tem que ser a motivação verdadeira. Pastor, como assim? Deixa eu ver se eu consigo me explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou dar um exemplo para você que tem filho em casa, para você que é adolescente, para você que é criança, você vai entender bem. Muitas vezes a gente vê o filho se esforçando nas tarefas de casa, e isso é bom. Todos devem fazer as tarefas de casa. Mas a gente vê ele varrendo casa, a gente vê ele lavando prato, a gente vê ele arrumando a cama, a gente vê ele arrumando o guarda-roupa. E o pai, que é um pouco mais experiente, já chega e já fala assim: o que você quer, meu filho? O que você quer? E daí quando a gente pergunta isso, o que você quer, a gente já entendeu. O filho está querendo fazer uma moeda de troca, né? Ele quer dizer que nós fizemos, eu estou fazendo tanta coisa, agora você tem que me presentear com alguma coisa. A motivação está errada. Porque fazer essas coisas é amadurecer. Fazer essas coisas é trabalhar e aprender a cooperar com as coisas da casa. E por mais que a gente queira reforçar esse comportamento, se a gente toda hora dá o benefício que a criança, que o adolescente quer, nós estamos criando um adolescente imaturo. Nós estamos criando uma criança imatura, que vai entender que tudo é na base da troca. A motivação está errada. Às vezes a gente faz o bem para as pessoas, ajuda um necessitado, ajuda uma pessoa que está doente, dando assistência para ela. Às vezes a gente ajuda uma escola que está caindo, que precisa de uma ajuda financeira. A gente às vezes ajuda um hospital pensando em que isso vai trazer um benefício para nós. Alguns fazem o que a gente chama, o que é chamado por aí popularmente de boas obras, simplesmente para ter um benefício em troca. E a palavra de Deus diz que ninguém é salvo pelas obras que faz. Então esse primeiro caminho de fazer o bem, de fazer boas obras, de ajudar os outros, de ser um homem bom, ele não vai levar a gente até o céu. A gente não vai conseguir chegar até o céu. O segundo caminho, que era um caminho que existia na época da Reforma, e é um caminho que hoje em dia a Igreja Católica abomina também, era a venda de indulgências.
Haviam padres que passavam de cidade em cidade vendendo um pedacinho do céu, desde que a pessoa desse dinheiro para eles. Talvez você vai falar assim, na igreja católica não existe, pastor, mas tem alguns lugares que ainda tem isso, algumas igrejas que tem. Realmente, tem igrejas que a gente fazem isso que a gente chama objetos de fé. E a gente sabe, pela Bíblia, por Jesus Cristo ser o único caminho, que não existe outro caminho além de Jesus. Pastor, não existe outro caminho além de Jesus? Não existe outro. A gente não tem como comprar o perdão de Deus, a gente não tem como comprar a filiação que Deus nos dá, a gente não tem como comprar a certeza de que nós somos dele, nós não temos como comprar a vinda do Espírito Santo no nosso coração. O único que pode fazer isso para nós é Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 15 do capítulo 1 de 1 Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas há também um outro caminho que a gente pode escolher. Nós podemos escolher outros mediadores. E daí, meu irmão, eu não quero, você, meu amigo que está ouvindo esse programa, eu não quero brigar contigo, eu não quero entrar na sua casa, na sua vida e comprar uma briga com você. Eu quero somente mostrar o que a Bíblia fala. Eu acho que algumas coisas que a gente coloca no lugar de Deus, que tem seu valor, mas eles não são Deus. Tem algumas coisas que a gente coloca no lugar de Cristo, que foram pessoas importantes, que são coisas importantes, mas elas não são o Messias, não são o verdadeiro Filho de Deus, não é o unigênito de Deus que veio ao mundo para nos salvar, para nos transformar e para nos desfazer. Eu queria pensar nessa linha, por exemplo, infelizmente, dentro do catolicismo antigo e até dentro do atual, nós vemos várias pessoas que, para orarem, pedem intervenção de um dos santos. Os santos foram pessoas importantes? Sim. Foram cristãos importantes? Sim. Foram cristãos que fizeram diferença nesse mundo? Sim. Em certa medida são exemplos para nós? Sim. Mas eles não conseguem chegar até Deus e serem intercessores diante de Deus. O apóstolo João diz que Jesus Cristo está à direita de Deus, é o nosso advogado e está intercedendo por nós. O apóstolo Paulo fala a mesma ideia lá em Romanos, que Jesus Cristo está intercedendo por nós à direita de Deus Pai. É Ele, meu irmão. É Ele, meu amigo. É Ele. E essa mensagem da reforma é uma mensagem que ecoa para nós até hoje. Porque Jesus Cristo não veio para aqueles que são bons, mas Ele veio para aqueles que são maus. E aí o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Ele fala assim: dos quais eu sou o principal pecador. Gente, pense comigo. O apóstolo Paulo, dentro da religião que ele tinha, ele era considerado um dos homens mais importantes. Ele era um homem ainda jovem, quando houve a sua conversão. Ele tinha ali os seus 35, 40 anos. Ele era discípulo de um grande mestre dentro do judaísmo, especialmente dentro da seita dos fariseus. Ele era respeitado, mas ele perseguia a igreja. E por perseguir a igreja, ele fala assim: eu sou o principal dos pecadores. Religiosamente, dentro do que a gente chama de religiosidade, ele era perfeito.
mas ele reconhece que ele estava longe de Deus, porque ele não cria em Jesus Cristo. Aliás, se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver ali que entre o capítulo 5, 6 e 7, você vai ver Paulo perseguindo os cristãos. No capítulo 8, mais ainda. No 9 também. Até o momento da sua conversão, Paulo aspirava torturar e matar os cristãos por causa da sua fé. Ele estava embaidecido. Veja só, meu irmão, não estou dizendo aqui que ele era soberbo só, mas ele estava cheio de autovaidade. O que é estar cheio de autovaidade? Cheio de autovaidade é quando você se considera uma pessoa muito boa, muito especial e que por isso você merece alguma coisa. Era comum dentro do judaísmo isso. Eu estou dentro da igreja evangélica, estou dentro da igreja presbiteriana há tanto tempo que eu não posso falar de outras igrejas. Mas de vez em quando nós temos irmãos nossos, pessoas que estão no nosso meio, que pensam dessa mesma forma. E isso causa neles uma decepção. Porque na realidade, quem tem que ser honrado, quem tem que ser glorificado, quem é especial e tem todos os direitos, é Deus. Eu e você somos apenas pessoas que carecem da glória de Deus. Somos pessoas que carecem do perdão de Deus. Somos pessoas que precisam, meus irmãos, da bondade e da misericórdia de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, não existe outro caminho para nós chegarmos até Deus, a não ser Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui para mim e para você nos versículos 16 aqui, dizendo assim para nós: Deus demonstra a sua paciência com a gente. Essa palavra longanimidade significa paciência. Pois Deus poderia nos punir pelos nossos pecados. Deus poderia acabar conosco, como ele fez no passado, salvando somente Noé e sua família. Mas hoje em dia, Deus quer nos transformar. Deus nos dá tempo para que eu e você entendamos que é só um caminho, Jesus Cristo. E eu queria começar a pensar com você aqui em coisas práticas para a gente. Eu não conheço você, como eu falei, eu não tenho essa autoridade, não tenho esse poder para entrar na sua casa e falar que você vive um caminho errado. Mas eu posso dizer baseado na palavra de Deus, e ela é autoridade para a minha vida. Como eu falei lá semana passada, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que todo homem seja perfeitamente habilitado e perfeito como é Jesus Cristo. Então, eu queria pensar contigo e fazer você refletir sobre como você tem tentado chegar até Deus. Talvez você tenha escolhido e está usando o caminho das boas obras. E quando eu falo de caminhos de boas obras, não é doar o salário inteiro para ajudar as pessoas, não. Muitas vezes quando eu pergunto para as pessoas por que Deus deveria deixar você entrar no céu, já que é a casa dele, e as pessoas se viram para mim e falam assim: eu nunca roubei, nunca matei, dificilmente eu minto. Isso tudo, meus irmãos, é bom. É a lei moral de Deus. Mas nós ainda somos pessoas iradas, precisamos admitir isso. Eu e você somos pessoas que muitas vezes temos as motivações erradas. Precisamos admitir isso. Muitas vezes nós teimamos que estamos certos, mas na realidade nós estamos errados.
Então a gente precisa entender aí que nós também precisamos de Jesus Cristo, o único caminho, e que sem Ele nós nunca vamos poder chegar até Deus. Pastor, eu ainda não senti no coração o desejo disso. Então, se você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra hoje, eu quero te desafiar para você orar hoje. O que é orar? É conversar com Deus. Pode ser somente o seu pensamento, pode ser você falando. Entre no seu quarto, feche a porta, feche seus olhos e ore: Senhor, eu preciso entender quem é Jesus na minha vida. O pastor Paulo falou que eu preciso de Jesus na minha vida. E eu quero experimentar isso. Então eu quero te desafiar você a fazer essa oração. Você vai ver que não será um passe de mágica, mas cada vez mais você vai entender quem é Deus, o que Deus faz na sua vida. E você vai começar a ter paz e sentir o amor de Deus na sua vida. Segunda lição que eu quero tirar desse texto aqui para você é que talvez você, como eu já fiz também, esteja colocando outras coisas no lugar de Deus. E eu quero desafiar você a tirar essas coisas. E a entender que não são santos, não são chácaras, não são runas, não é nada disso que vai te levar até Deus. Quem vai te levar até Deus é Jesus Cristo. Ele que desceu do céu. Ele que veio do céu e sabe o caminho que vai seguir. O autor de Hebreus diz que ele desceu do céu, rasgou o véu e nos abriu o caminho para até o céu. Eu quero te convidar você a crer nisso e a viver nisso. A terceira lição que eu tiro desse texto aqui é que talvez você se considere bom e não precisa, mas eu quero reforçar o que eu falei no início. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos carecemos de Deus. Não há ninguém, por melhor que você seja, que você não precise de Jesus Cristo na sua vida. A última lição que eu tiro é o versículo 17. Agradeça a Deus, louve a Deus e entenda que Jesus Cristo é bênção de Deus na sua vida e agradeça a Deus pela bênção da salvação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nesse momento, Pai, nós pudemos parar um pouco da nossa vida, pensarmos que a salvação e pensarmos na nossa salvação, em como nós estamos nos relacionando com o Senhor. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale ao nosso coração, desafiando a gente a te buscar, a querer entender mais de Cristo, a deixar de lado as nossas razões pessoais e as nossas paixões pessoais, Pai, mas que a gente se baseie na palavra de Deus. Te louvamos pela história da salvação que o Senhor nos traz até aqui, Pai, pela história da Tua igreja. Te imploramos e suplicamos que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos guarde e que o Senhor, Pai Santo, faça com que nós sejamos fiéis a Ti, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, cuida delas espiritualmente, Pai. Salve-as, faz com que elas conheçam a Jesus e vivam perto de Ti. Mas, Senhor Deus, também te imploramos que o Senhor dê emprego, que o Senhor dê saúde, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, que o Senhor transforme aqueles que estão passando por tribulações nas suas famílias, que o Senhor os refaça. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco no domingo na Igreja Presbiteriana de Lages, às 9 horas da manhã, às 10 horas com a escola dominical e às 19 horas com o culto da noite. Fique com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que
que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender